Lição 13. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Texto áureo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Leitura diária. Segunda, Mateus 24:12. A multiplicação da iniquidade e a falta de amor. Terça, 1 Timóteo 4:1. A apostasia religiosa dos fins dos tempos. Quarta, Lucas 17:26-30. O aumento da corrupção antes da vinda do Senhor Jesus. Quinta, Abacuque 1:4. A injustiça humana e o aumento da impunidade. Sexta, Abacuque 2:14. A terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Sábado, Lamentações 3:22. Por causa das misericórdias do Senhor, não somos consumidos. Leitura bíblica em classe, Abacuque 3:1-2 e 16-19. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo-o o meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Comentário. Introdução. Encerraremos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da Igreja nestes últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a Igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão porque Jesus é o dono da Igreja. Tópico 1. O clamor pelo avivamento. Ponto 1. A intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. Abacuque 1, 2-4. Ponto 2. A aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem, mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra, conforme está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmos 9:17. Ponto 3. A resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Seria Abacuque 1, 5-8.
Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Seria Abacuque 1, 8 a 11 e verso 13. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Seria Abacuque 2, 2 e 3. Tópico 2. O avivamento pela palavra. Ponto 1. Ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: Ouvi, Senhor, a tua palavra. 3:1a. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque o ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Ponto 2. Temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. 3:2. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, 10. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com o medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencia o Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Ponto 3. O clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Seria Abacuque 3:2. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. 1. Ele pediu o avivamento para a sua obra. 2. Pediu para que Deus notificasse a sua obra. 3. Pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Abacuque 3, 17 a 19. Tópico 3. Avivamento. Questão de vida ou de morte. Ponto 1. O clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte. Por isso ele suplicou: na ira, lembra-te da misericórdia. Seria Abacuque 3:2. O profeta sabia que, diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre suas maldades. Ponto 2. Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. 1 Crônicas 21:13. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. Ponto 3. Clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor.
A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay e da ideologia de gênero. Ainda mais, há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações. A pretexto de serem igrejas inclusivas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Certamente o juízo de Deus não tardará. Salmos 9:17. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Seria Abacuque 3:2. Conclusão. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé e, em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Amém.